Às vezes na vida, oferecemos nossa confiança, amor e amizade a pessoas em quem acreditamos cegamente. Infelizmente, algumas delas escondem em seu coração uma parte mais sombria que as trevas. É isso que Mike Williams, um homem apreciado por todos, iria descobrir tragicamente. Seu desaparecimento repentino e inexplicável revelará uma rede de engano e manipulação tão terrível que pode nos fazer perder a fé no ser humano. Jerry Michael Williams, mais comumente chamado de Mike por sua família e amigos, nasceu em 16 de outubro de 1969 em Tallahassee, capital do estado da Flórida. Ele tem um irmão mais velho chamado Nick, e seus pais, Jerry e Cheryl, vindos de um meio modesto, são trabalhadores dedicados que fazem tudo para que seus dois filhos possam seguir os estudos de sua escolha e assim obter uma situação estável que lhes permita levar uma boa vida. Desde tenra idade, os dois irmãos aprendem o valor do trabalho e, uma vez adolescentes, não hesitam em ajudar seus pais fazendo pequenos trabalhos. Por exemplo, não é raro que o jovem rapaz acorde às 3 horas da manhã para abastecer as prateleiras de um supermercado local para ajudar sua família a pagar as contas. Na escola, Mike é um aluno brilhante, sempre entre os primeiros da classe. Ele é muito apreciado e tem muitos amigos. Seus pais, Cheryl e Jerry, que dão muita importância à educação, economizaram a vida toda para matricular Mike e seu irmão em uma escola cristã evangélica particular chamada North Florida Christian. É neste colégio, onde a ênfase é colocada na educação cristã, que Mike conhece quem se tornará seu melhor amigo, Brian Winchester. Ambos compartilham uma paixão pela caça e pesca e rapidamente se tornam inseparáveis. Além de ser um bom aluno, Mike se torna muito popular no colégio. Ele é várias vezes representante de classe, se envolve em várias associações estudantis e é titular da equipe de futebol americano. É durante este período que ele se apaixona perdidamente por Denise Merrell, uma líder de torcida também muito popular no colégio. Os dois jovens se aproximam, têm muitos pontos em comum e compartilham a mesma fé. Eles iniciam um relacionamento. Paralelamente, seu melhor amigo Brian também inicia um relacionamento com outra líder de torcida do colégio, Kate. O quarteto rapidamente se torna inseparável. Após obter o equivalente ao ensino médio, Mike e Denise, ainda muito apaixonados, embora matriculados em cursos diferentes, vão estudar na mesma universidade. Ao final de seus estudos, ambos encontram carreiras que os apaixonam. Mike começa a trabalhar como avaliador imobiliário para uma empresa da região, enquanto Denise consegue um cargo de contadora. Tudo vai muito bem em seu relacionamento. Eles se mudam para uma bela casa, têm carreiras sólidas e tudo parece sorrir para eles. Aos olhos de todos, eles formam um casal perfeito. Mike, que é muito sério e fiel à sua ética de trabalho impecável, não hesita em fazer jornadas de 15 horas para atingir seus objetivos. Seu chefe o tem em alta estima e uma verdadeira cumplicidade se estabelece entre eles. Apesar dessas numerosas horas passadas no trabalho, Mike permanece muito dedicado a Denise. É um marido atencioso que cuida constantemente de seu bem-estar. Seu melhor amigo Brian também ocupa um lugar central em sua vida. Juntos, eles têm o hábito de caçar e pescar regularmente, especialmente se dedicando à sua atividade favorita, a caça aos patos. Ambos frequentemente se encontram no sábado ou domingo de manhã cedo para passar horas caçando. Paralelamente, os melhores amigos multiplicam as saídas em casal com Denise e Kate. Os dois casais são inseparáveis. Eles vão muito frequentemente ao cinema, ao restaurante e até viajam juntos de férias. Em 1994, Brian e Kate se casam. Alguns meses depois, em 17 de dezembro de 1994, aos 25 anos, é a vez de Mike e Denise dizerem sim. Naquele dia, sua família e amigos estão todos presentes para celebrar esta união que parece óbvia aos olhos de seus próximos. Os jovens recém-casados estão radiantes, felizes por começar esta nova etapa de suas vidas. Alguns anos depois, Mike e Denise recebem seu primeiro filho, uma menina chamada Ansley, e pouco tempo depois, Brian e Kate também se tornam pais de um menino. Tudo sorri para Mike. Ele acabou de ter um filho com a mulher que ama, vive em uma bela casa, tem uma excelente situação profissional com um salário de mais de $200 mil por ano, e é muito apreciado e respeitado por todos. Mas infelizmente, como acontece frequentemente na vida, a desgraça atinge no momento em que menos se espera. No sábado, 16 de dezembro de 2000, na véspera de seu 6º aniversário de casamento, Mike, agora com 31 anos, decide partir de madrugada para uma saída matinal de caça aos patos. Este ritual, que ele pratica desde a adolescência, o leva a 1 hora de carro de sua casa, no Lago Seminole,
um lugar perigoso devido aos troncos de árvores submersos e às condições meteorológicas imprevisíveis. No entanto, como caçador experiente, nada disso preocupa. Ao contrário, ele aprecia particularmente este lugar por seu lado selvagem e tranquilo, longe dos outros locais de caça mais frequentados. Naquele dia, ele deseja aproveitar sua paixão antes de voltar a tempo, antes do meio-dia, para preparar o fim de semana romântico de aniversário de casamento que planejou com Denise. O casal, que se tornou pai há pouco tempo, busca se reencontrar durante esta escapada romântica, um momento raro desde a chegada de sua filhinha alguns anos antes. O pai de família carrega o reboque contendo seu barco e parte de madrugada. A manhã passa e, à medida que o meio-dia se aproxima, Denise começa a se preocupar. Normalmente, seu marido é sempre pontual, ainda mais para este tipo de evento. Após várias tentativas de contatar amigos, ela liga para seu pai e Brian, o melhor amigo de Mike. Juntos, eles decidem partir em sua busca. Alarmado também, Brian se junta a eles, acompanhado por seu pai Marcus, uma figura paterna para Mike desde a morte de seu próprio pai, Jerry, alguns anos antes. 1h30 de estrada depois, chegando ao Lago Seminole, eles encontram rapidamente a caminhonete do homem de 31 anos, cuidadosamente estacionada perto da margem, mas seu barco, que ele rebocava, desapareceu. O local está silencioso e nenhum traço dele aparece. Nenhum dos caçadores presentes nas redondezas naquela manhã o viu. Com a ajuda dos agentes locais que conhecem bem o lago, eles lançam buscas aprofundadas, mas sem sucesso. O que deveria ser um dia de celebração se transforma em tragédia. Brian e seu pai Marcus, que se preocupam cada vez mais, alertam a polícia. As buscas começam à tarde. O Lago Seminole é tristemente célebre por seus numerosos incidentes. Cerca de 80 pessoas foram dadas como desaparecidas nos últimos anos. O desaparecimento de Mike é, portanto, levado imediatamente a sério. As autoridades mobilizam helicópteros e barcos para vasculhar o lago, que se estende por 15.000 hectares e tem cerca de 600 quilômetros de costa. Infelizmente, as temperaturas negativas, chegando a -6 graus Celsius, adicionam uma urgência suplementar às buscas, pois essas condições meteorológicas difíceis reduzem as chances de sobrevivência de Mike, mesmo se por acaso ele tivesse conseguido alcançar a margem. As equipes vasculham o lago, sondando o fundo com tubos de PVC em busca de um eventual corpo. Após várias horas de busca, o barco de Mike é finalmente avistado, abandonado à deriva em uma enseada isolada do lago. Dentro do barco, as autoridades encontram vários elementos perturbadores. Sua espingarda de caça ainda está em seu estojo. Há também coletes salva-vidas, iscas e outros equipamentos intactos que não parecem ter sido usados durante o dia. Isso sugere, portanto, que Mike não estava caçando ativamente durante seu desaparecimento. Além disso, o barco não apresenta nenhum traço de impacto ou acidente. Ele não parece ter colidido com um dos numerosos troncos submersos no lago. Embora o motor esteja desligado, o tanque de combustível está cheio, o que intriga particularmente os investigadores. Durante a noite, as buscas são interrompidas. Nenhuma notícia de Mike. Denise e Cheryl, a mãe de Mike, estão devastadas. Elas não param de chorar. No dia seguinte, as buscas recomeçam com ainda mais recursos. Amigos, membros da família e voluntários vêm reforçar. Durante a investigação, Denise parece abatida, abalada pelo desaparecimento de seu marido. Desde os primeiros dias, ela perde quase toda a esperança de encontrá-lo vivo. Ela rapidamente pensa que seu marido perdeu a vida em um acidente trágico. Ela escolhe até mesmo não participar das buscas no terreno, preferindo ficar em casa, indicando que deve estar disponível perto de seu telefone fixo caso chegassem notícias. Ela dá a impressão de estar se preparando mentalmente para a ideia de que ele não voltará. Esta atitude surpreende vários próximos, notadamente Cheryl, que não entende por que sua nora perde a esperança e não deseja acompanhar as buscas por seu filho. Ao contrário, a mãe de Mike, Cheryl, adota uma posição radicalmente diferente. Ela mantém a esperança e se recusa a acreditar que seu filho está morto. Determinada a não baixar os braços, ela sustenta que Mike, que é experiente, não poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastro. Seu instinto lhe diz que algo está errado e ela começa, apesar de sua dor, a se questionar sobre os eventos que cercam seu desaparecimento. Para os investigadores e os próximos do desaparecido, a teoria de um acidente começa a se delinear. Mike, que dirigia o barco, teria, apesar da ausência de impacto sob o casco, colidido com um tronco submerso,
e o choque o teria projetado para fora do barco. Suas botas de pescador teriam então se enchido de água, arrastando-o para o fundo do lago. No entanto, a ausência de corpo e de sinais concretos de acidente deixa pairar dúvidas. A ideia de que um jacaré possa tê-lo atacado também é evocada, embora os especialistas insistam no fato de que esses animais não são ativos no inverno, especialmente com temperaturas tão frias, e que é raro que consumam inteiramente um corpo humano sem deixar rastros. Em 24 de dezembro de 2000, 8 dias após o desaparecimento, um chapéu camuflado é descoberto flutuando na superfície da água. Brian o identifica como sendo de Mike, mas as análises de DNA não permitem confirmar esta identificação. Embora o chapéu não forneça provas conclusivas, ele reforça a convicção de que o homem de 31 anos se encontra em algum lugar no lago. Os dias passam sem que nenhuma descoberta importante seja feita. Em fevereiro de 2001, ou seja, 1 mês e meio após o desaparecimento do pai de família, as autoridades decidem encerrar a investigação, concluindo por um afogamento acidental. Denise, resignada com a ideia de sua morte, organiza rapidamente o funeral de seu marido. No entanto, Cheryl, convencida de que a verdade ainda não foi revelada, se recusa a se deixar abater. Ela está particularmente perturbada pela rapidez com que Denise planeja o funeral. Em 11 de fevereiro de 2001, apenas um dia após o fim oficial das buscas. Para ela, esta decisão parece precipitada, ainda mais que nenhum corpo foi encontrado e que as circunstâncias que cercam a morte de seu filho permanecem vagas. Ela rejeita formalmente a teoria do afogamento acidental e começa a suspeitar de um ato criminoso. Determinada, ela passa seus dias lutando para reabrir a investigação, convencida de que elementos essenciais foram negligenciados e que o desaparecimento de Mike esconde algo muito mais sombrio. Ao contrário de sua nora, que parece querer virar a página rapidamente, afirmando que deve seguir em frente pelo bem de sua filhinha e que não há chance de Mike ainda estar vivo, Cheryl se recusa a perder a esperança. Esta divergência de pontos de vista começa a criar tensões entre as duas mulheres. Denise não entende a teimosia de sua sogra e pede que ela aceite a morte de seu filho pelo bem de todos, especialmente por sua netinha Ansley, que está muito perturbada pelo desaparecimento de seu pai. Os próximos de Mike também tentam convencer Cheryl, dizendo-lhe que o pobre homem provavelmente morreu em um acidente, mas Cheryl se recusa a acreditar, convencida de que seu filho ainda está vivo e que seu desaparecimento não é resultado de um acidente. Em junho de 2001, 6 meses após seu desaparecimento, uma descoberta reabre a investigação. Um pescador encontra um par de botas de pesca flutuando na superfície do lago Seminole. Estas botas são identificadas como pertencentes ao homem de 31 anos e as autoridades retomam as investigações. Eles encontram em seguida uma jaqueta de caça, assim como uma lanterna na qual se encontra a licença de caça de Mike. O que intriga particularmente os investigadores é que estes objetos parecem estar em muito melhor estado do que se poderia esperar após 6 meses passados na água. A licença de caça está intacta, a lanterna ainda funciona e as botas não apresentam nenhum traço de estagnação ou de algas. Amigos de Mike explicam, após essas descobertas, que ele nunca usava suas botas quando estava no barco, consciente dos perigos que isso representava em caso de queda na água. Eles estão muito surpresos com a ideia de que ele possa tê-las usado enquanto navegava, pois uma imersão com botas cheias de água teria tornado qualquer tentativa de subir à superfície extremamente difícil e arriscada. Apesar dessas incoerências flagrantes, as autoridades se atêm à sua hipótese principal. Mike teria sucumbido a um afogamento acidental seguido de um eventual ataque de jacaré. Cheryl é a única a não acreditar na versão do acidente, convencida de que seu filho, meticuloso e prudente, nunca teria corrido o risco de usar suas botas no barco. Esta descoberta apenas reforça suas dúvidas. Ela consulta especialistas em vida selvagem a fim de montar um dossiê que confirma que no frio os jacarés entram em dormência e não são agressivos, o que alimenta sua convicção de que esta hipótese é apenas um meio de encerrar a investigação rapidamente. Determinada a obter justiça, Cheryl inicia uma luta ferrenha. Ela escreve às autoridades, contata a mídia e financia com sua magra aposentadoria cartazes de desaparecimento e campanhas publicitárias. Ela também organiza manifestações para chamar a atenção para as incoerências da investigação. Apesar desses esforços, as autoridades permanecem fechadas à ideia de reabrir o caso e mantêm a tese do acidente. No entanto, Cheryl se agarra à certeza de que uma verdade mais sombria se esconde por trás do desaparecimento de seu filho e ela está pronta para tudo para descobrir o que realmente aconteceu em 16 de dezembro de 2000. Após anos de perseverança, Cheryl, apoiada pelo dossiê que ela montou para provar que a morte de seu filho não foi acidental, consegue em 2004, ou seja,
3 anos após o desaparecimento de Mike, fazer reabrir a investigação. Ela recebeu a ajuda de uma editora-chefe de um jornal local, comovida pelo anúncio publicitário que esta mãe havia reservado em seu jornal há anos pelo desaparecimento de seu filho. A jornalista entra em contato com Cheryl e juntas montam um dossiê, ao mesmo tempo em que publicam artigos que expõem as incoerências do caso. Os investigadores, após examinarem os detalhes fornecidos por Cheryl, finalmente começam a duvidar da versão oficial do afogamento acidental. Vários elementos perturbadores emergem, como o tanque de combustível ainda cheio. Se Mike tivesse caído na água enquanto o barco estava em movimento, o motor deveria ter consumido combustível, o que não era o caso. Outras incoerências reforçam essas dúvidas, notadamente o estado quase novo das roupas de Mike encontradas 6 meses depois, quando deveriam ter sido danificadas pela imersão. Os investigadores também estão perturbados pela ausência total de traços do corpo de Mike nos primeiros meses após seu desaparecimento. Eles encontraram seu chapéu camuflado, suas botas de pesca, sua jaqueta, sua licença de caça, assim como uma lanterna, mas nenhum traço do pai de família. Se os jacarés o tivessem devorado, seus pertences teriam sido dilacerados. No entanto, eles estavam todos intactos, como se alguém os tivesse deliberadamente depositado na água no dia da descoberta. Apesar desses indícios e dúvidas, a investigação estagna ao longo do ano de 2004. Os investigadores carecem de provas para avançar e as pistas se esgotam. Apenas algumas suspeitas começam a aparecer do lado do melhor amigo de Mike, Brian. Há algum tempo, os investigadores notam que Brian e Denise parecem mais próximos do que imaginavam. Rumores de um caso entre eles circulam, mas o álibi de Brian, validado por sua esposa Kate, o protege das suspeitas. Ele afirmou na época que deveria ir caçar com seu sogro, mas que havia acordado muito tarde, o que o coloca fora do alcance das suspeitas. No entanto, tudo muda em 2005, quando os investigadores descobrem que Brian e Denise não estão apenas em um relacionamento, mas se casaram 4 anos após o desaparecimento de Mike. Esta notícia reforça as dúvidas, pois seu relacionamento e o fato de Brian ter se casado com a viúva de seu melhor amigo tão rapidamente não parecem ser uma coincidência. Os dois são interrogados, mas explicam que o desaparecimento de Mike os aproximou. Outro elemento crucial muda a perspectiva do caso. Os investigadores descobrem que Denise obteve as apólices de seguro de vida de Mike, num valor total de $1.750.000, sem que seu corpo tenha sido encontrado. Na Flórida, uma pessoa desaparecida é presumida morta após 5 anos de ausência, mas Denise obteve um certificado de óbito em 2001, apenas alguns meses após o desaparecimento de seu marido, permitindo-lhe receber os seguros rapidamente, apenas uma semana após a descoberta das botas e da jaqueta de Mike. Os investigadores também descobrem que Brian foi quem vendeu a Mike uma nova apólice de seguro de vida de $1 milhão, um ano antes de seu desaparecimento, além das 2 outras apólices de $550.000 já existentes. Diante dessas descobertas perturbadoras, os policiais aprofundam suas pesquisas, mas ainda carecem de provas sólidas para acusar Brian ou Denise. Além disso, seu casamento os protege legalmente de testemunhar um contra o outro, complicando ainda mais a investigação. Eles decidem então se voltar para a ex-esposa de Brian, Kate. É finalmente Kate, a ex-esposa de Brian, quem faz a investigação avançar. Interrogada pelos investigadores, ela lhes fornece 2 informações cruciais. Primeiro, ela está convencida de que Brian e Denise tinham um caso bem antes do desaparecimento de Mike, o que poderia fornecer um motivo. Em seguida, ela contradiz o álibi de Brian para a manhã do desaparecimento. Segundo ela, ele não estava em casa naquela manhã. Ele tinha saído muito cedo de manhã e só voltou à tarde. Apesar dessas novas revelações, embora sintam que estão se aproximando, os investigadores ainda não têm provas suficientes para acusar Brian. O testemunho de Kate enfraquece seu álibi, mas isso não é suficiente para provar sua culpabilidade neste desaparecimento. Mesmo os rumores de uma testemunha ter visto Brian perto do lago Seminole naquele dia ainda não permitem demonstrar que ele desempenhou um papel no desaparecimento de Mike. Os investigadores sabem que uma falha poderia ser suficiente para fazer a verdade vir à tona e decidem jogar astutamente. Em 2007, Brian contata sua ex-esposa para organizar um encontro, ignorando que ela já está cooperando com as autoridades. Durante este encontro, Kate usa um microfone. Brian, por sua vez, está visivelmente nervoso durante a conversa. Ele tenta descobrir o que ela disse aos investigadores, notadamente os detalhes da hora em que ela afirma tê-lo visto na manhã do desaparecimento de Mike. Ele tenta desesperadamente harmonizar seu relato com o dela, mas Kate não lhe revela nada.
Apesar desta conversa tensa, ela lhe pergunta se ele teve algo a ver com o desaparecimento de seu melhor amigo 7 anos antes. O homem de 30 anos, extremamente nervoso, não confessa seu assassinato naquele dia, mas seu comportamento reforça suspeitas. Os investigadores estão convencidos de seu envolvimento, mas sem confissão, ainda não podem prendê-lo. Entre 2005 e 2012, Brian e Denise viveram juntos na casa que Mike havia comprado para sua família. Eles se beneficiaram do dinheiro dos seguros e Brian criou a filha de Mike como se fosse sua própria filha, ele que já tinha um filho da mesma idade. Durante todo este tempo, Cheryl, desesperada e impotente, continuava sua luta para descobrir a verdade. Esta busca a afastou de sua ex-nora, com quem as relações se tornaram conflituosas, mas sobretudo de sua neta, que Denise se recusa a deixá-la ver. Os investigadores, por sua vez, ainda nutriam fortes suspeitas em relação ao casal, mas não podiam fazer nada concreto, contentando-se em esperar que uma falha aparecesse para relançar a investigação. A partir de 2012, tensões aparecem entre Brian e Denise. Denise evoca a ideia de divórcio, notadamente por causa dos comportamentos problemáticos de Brian, incluindo seu vício em sexo. Ele atrai com várias mulheres, mas ao invés de se divorciar imediatamente, ela aceita permanecer casada com a condição de que Brian se mude temporariamente. Apesar de suas infidelidades, Brian ainda espera reconquistar Denise. 4 anos depois, em agosto de 2016, a situação muda drasticamente. Não suportando a ideia de um divórcio definitivo, Brian toma uma decisão radical. Em 5 de agosto, ele se esconde na parte de trás do carro de Denise enquanto ela dirige para ir ao trabalho. Ele surge e a ameaça com uma arma de fogo. Aterrorizada, Denise pensa que ele planeja matá-la. Brian tem consigo uma lona e uma garrafa de água sanitária, reforçando seus temores sobre suas intenções. Ele lhe assegura que está pronto para tirar sua própria vida. Apesar da ameaça, Denise mantém a calma e tenta administrar a situação para salvar sua vida. Ela propõe conversar e o convence a ir para um estacionamento público em frente a uma farmácia, alegando que isso permitiria falar mais serenamente. No local, ela consegue fazê-lo acreditar que está pronta para cancelar o divórcio e voltar com ele, o que o acalma. Para tranquilizá-lo ainda mais, ela promete não entrar em contato com a polícia. Após uma longa discussão, ela o convence a guardar sua arma e sair do carro, prometendo que voltarão a ficar juntos. Contudo, assim que ele libera, Denise corre para a delegacia para relatar o sequestro. Brian é rapidamente preso e acusado de sequestro, ameaça com arma e violência doméstica. Durante as investigações que se seguem, um amigo de Brian revela que este último, antes do incidente, estava aterrorizado com a ideia de que Denise falasse à polícia sobre um homem desaparecido anos antes, Mike Williams. Alguns meses depois, em 2017, durante o julgamento pelo sequestro de Denise, Brian, que arriscava prisão perpétua, foi julgado por um crime passional, um ato de desespero segundo seus advogados. Ele sequestrou Denise, desesperado, esperando forçá-la a voltar para ele após anos de tensão e traição. No tribunal, ele chora, admitindo que agiu sob a influência de uma dor emocional intensa, enquanto implora ao juiz por clemência. Durante seu depoimento, Denise está tensa e em lágrimas. Ela súplica ao juiz para manter Brian detido, convencida de que se ele for libertado, ele a matará. Essas palavras parecem ter um forte impacto, pois o juiz surpreende a todos condenando a 20 anos de prisão, uma sentença considerada pesada mesmo para um sequestro armado. Já que Brian não causou nenhum dano físico a Denise, principalmente, tinha ficha criminal limpa. Denise, por sua vez, fica aliviada por ele estar fora de circulação. Ela retoma o curso de sua vida. Desde sua separação de Brian, teve vários relacionamentos e agora está em um relacionamento com um de seus colegas de trabalho. Brian está agora atrás das grades, e o caso do desaparecimento de Mike não passa de uma lembrança distante na mente do público. Mas alguns meses depois, tudo muda. Em outubro de 2017, um comunicado das autoridades locais chama a atenção da comunidade de Tallahassee. Novas informações surgem sobre o desaparecimento de Mike, e buscas levam à descoberta de restos humanos. Graças a análises de DNA, confirma-se que esses restos mortais são de fato de Mike Williams. No entanto, o corpo não é encontrado no lago Seminole, onde todos pensavam que ele havia se afogado, mas enterrado a apenas 8 quilômetros da casa de sua mãe, Cheryl Williams. A notícia tem o efeito de uma bomba, mas nenhuma informação imediata é dada sobre a identidade do informante. Alguns meses depois, em maio de 2018, a verdade vem à tona.
O informante não é outro senão o próprio Brian Winchester. Para evitar a prisão perpétua após sua prisão pelo sequestro de Denise, e sob pressão dos investigadores que aproveitam sua situação, ele faz um acordo com as autoridades. Em troca de total imunidade pelo assassinato de Mike, ele confessa todo o complô. O caso não se limita mais a um sequestro sob exame. Trata-se agora de um assassinato premeditado. Denise se vê agora no centro de todas as atenções e críticas. Em 2018, ela se encontra por sua vez no tribunal, acusada de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato e cumplicidade em assassinato. No tribunal, as revelações se tornam cada vez mais chocantes. Brian, a principal testemunha do julgamento, se levanta para contar sobre o caso que durou vários anos e como esse relacionamento adúltero os levou a um plano macabro para assassinar Mike. Brian começa calmamente, explicando como sua amizade tomou um rumo inesperado. No início, eram apenas amigos próximos, compartilhando momentos com seus respectivos cônjuges. Denise e eu nunca tínhamos considerado um relacionamento romântico antes, diz Brian. Começou simplesmente, diz ele, lançando um breve olhar para Denise. Passávamos mais tempo juntos, discutíamos nossas frustrações em nossos casamentos. Pouco a pouco, as conversas se tornaram cada vez mais sexualizadas. Ele explica então que foi em 1997 que tudo mudou entre eles. Ele conta aquela noite fatídica quando, durante uma saída com seus cônjuges, ele e Denise se beijaram pela primeira vez em um estacionamento, concretizando sua atração mútua. Não demorou muito para que esse relacionamento se tornasse mais intenso. Eles se encontravam em segredo, escondendo seu caso atrás de pretextos banais. Brian conta como eles elaboravam estratégias para esconder seu relacionamento, usando viagens de negócios fictícias ou encontros de amigos para se verem. Mas essa vida dupla rapidamente se torna insustentável, e as discussões sobre seu futuro juntos tomam um rumo mais sombrio. Brian então descreve no tribunal como, ao longo dos meses, seu relacionamento apaixonado se transformou em algo muito mais destrutivo. Denise não queria se divorciar de Mike, temendo o estigma religioso e social de uma separação em sua comunidade cristã. Ela também não queria perder a guarda total de sua filha, Ansley, e, acima de tudo, não queria ser vista como aquela que destruiu sua família, revela Brian. É assim que ele começa a considerar uma solução radical: matar Mike para se livrar desse obstáculo. E já que estava nisso, ele também queria receber uma quantia considerável com o dinheiro do seguro de vida de Mike. É por isso que Brian o incentivou, após a morte do pai de Mike, a fazer um terceiro seguro de vida no valor de $1 milhão. Assim, os 3 seguros de vida que Mike possuía totalizavam um montante de $1.750.000. O plano foi elaborado metodicamente por mais de 3 anos. Brian descreve com precisão a frieza com que eles discutiram. Eles consideraram várias possibilidades para se livrar desse marido inconveniente. Primeiro, pensou em um roubo que teria dado errado no escritório de Mike, mas a ideia foi abandonada porque poderia ter levado a uma investigação aprofundada. Outro cenário considerado era fazer a morte de Mike parecer um acidente no mar. A ideia era sair de barco, fazer Mike e minha esposa Kate caírem, mas eu não podia fazer isso com a mãe do meu filho, explica ele à Assembleia, que ouve estupefata. Finalmente, o cenário escolhido foi o do acidente de caça. Mike e eu costumávamos ir caçar juntos. Era crível. Denise gostava da ideia de que poderia haver uma pequena esperança de que Mike sobrevivesse, para aliviar sua consciência. Ele teria uma chance de sair da água, então não teríamos realmente matado. Seria o destino que se encarregaria disso, conta Brian friamente. Eles elaboram então um plano meticuloso e esperam que a temporada de caça aos patos recomece. Uma semana antes do crime, eles deveriam ir caçar juntos e Brian estava pronto para agir. No entanto, tomada de remorso, Denise contatou seu amante na noite anterior e pediu para cancelar. Brian então liga para Mike, inventando uma desculpa para cancelar a saída. Depois disso, ele confronta Denise, dizendo que se eles realmente querem seguir em frente e ficarem juntos, não podem mais recuar. Desta vez, os 2 amantes decidem firmemente executar seu plano. Uma semana depois, no dia fatídico, Brian encontra seu melhor amigo em um posto de gasolina não longe de suas casas. Tomando cuidado para ser discreto, ele propõe um novo local de caça que ele alega querer mostrar a Mike. Uma vez no barco, Brian o convence a vestir suas botas de pescador, garantindo que logo estarão em uma área rasa. Mike, sem suspeitar de nada, obedece, mas uma vez equipado, seu amigo o empurra para a água, convencido de que suas botas se encherão de água e ele se afogará. No entanto,
Mike luta e consegue se agarrar a um tronco de árvore. O plano falha. Em pânico, o amante diabólico manobra o barco para se aproximar de Mike, fingindo resgatá-lo. Uma vez perto, ele pega sua arma e atira, matando seu amigo de infância no pescoço. Brian testemunha que naquele momento preciso, ele percebe que o plano de fazer a morte de Mike parecer um afogamento acidental falhou. Sabendo que este assassinato não poderá ser disfarçado como um acidente, ele deve fazer o corpo desaparecer. Ele explica então como transportou o cadáver em seu carro e o enterrou perto de Carlake, em uma área isolada. A sala de audiências fica gelada com essas revelações. Brian continua, descrevendo como orquestrou meticulosamente a encenação, deixando o barco à deriva para fazer parecer um acidente de caça. Cada detalhe revela um plano friamente calculado. Cheryl, a mãe de Mike, está em lágrimas. Apesar do horror das revelações, ela faz de tudo para permanecer digna e forte. Após este testemunho, o condenado no banco dos réus revela a verdadeira natureza de seu relacionamento com Denise, um caso passional que progressivamente se transformou em um relacionamento tóxico, levando-os a cometer o irreparável. Denise permanece impassível durante a maior parte do testemunho devastador, compreendendo que, apesar da defesa de seus advogados que insistem que Brian está agindo por vingança contra ela após sua condenação e que ela não tem nada a ver com o crime, seu destino agora está selado. Após este testemunho arrepiante, resta pouca dúvida quanto ao envolvimento de Denise no assassinato de seu ex-marido. As revelações sobre seu caso adúltero, suas discussões mórbidas e o planejamento minucioso do assassinato deixam a sala de audiências em choque. Agora está claro que não foi um simples acidente, mas um plano deliberado para eliminar Mike e recuperar o dinheiro do seu seguro de vida. Os advogados de Denise insistem que sua cliente é inocente. Brian quer se vingar dela. Como se pode dar crédito ao que diz um criminoso como ele? Além disso, não há nenhuma prova do que ele diz sobre Denise e ele terem estado juntos antes da morte de Mike. É neste momento que Kate, a ex-esposa de Brian, é chamada para depor. Seu testemunho vai definitivamente selar o destino de Denise. Desde o início de seu depoimento, Kate compartilha suas suspeitas. Estou convencida de que o relacionamento entre Brian e Denise remonta bem antes da morte de Mike. Segundo ela, sinais precursores começaram a aparecer anos antes. Momentos de cumplicidade entre Brian e Denise que, na época, pareciam sem importância para ela. Ela explica como as primeiras dúvidas se instalaram quando observou mudanças no comportamento de seu marido, notadamente uma atenção particular para com Denise. Eles estavam cada vez mais próximos, mas eu tentava não pensar muito nisso, diz Kate. Mas com o tempo, esses pequenos detalhes se transformaram em evidências esmagadoras. Kate relembra uma viagem a Panama City para o aniversário de Denise em 2000. Mike, que trabalhava em um caso importante, não pôde ir. Então, eles foram em 3. Foi nesse momento que tudo mudou para mim, conta ela, lembrando-se de como se sentia excluída, como uma mera espectadora do vínculo crescente entre seu marido e Denise. Eles saíam tarde juntos, riam entre si, eu me sentia completamente deixada de lado. Essas suspeitas se confirmaram um pouco mais quando ela descobriu nas coisas de seu marido um recibo de ingressos de cinema que Brian havia comprado. Depois veio a notícia de um colar gravado com Marida, um apelido íntimo de Denise. Estava claro para mim que o relacionamento deles ia muito além da amizade. Ela continua explicando que, mesmo após o desaparecimento de Mike, Denise mostrou pouca emoção. Fiquei impressionada com sua falta de angústia, diz Kate, lembrando-se das primeiras semanas após o desaparecimento de Mike. Se meu marido tivesse desaparecido, eu estaria completamente devastada. Denise, ao contrário, parecia fria e impassível. Kate então testemunha sobre seu papel na investigação, explicando que antes do sequestro de Denise por Brian em 2016, ela decidiu cooperar plenamente com as autoridades. Ela gravou conversas entre Denise e Brian, revelando gradualmente detalhes perturbadores. Eu sabia que eles tinham um segredo sombrio. Não podia mais ficar em silêncio. É após este testemunho que o júri proferiu um veredicto definitivo. Denise é considerada culpada de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio e cumplicidade em homicídio. Em janeiro de 2019, ela é condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Este momento finalmente traz alívio para a família de Mike, particularmente para sua mãe, Cheryl, que lutou por quase 2 décadas para obter justiça para seu filho. Mas a história não para por aí. Em 2020, Denise apela de sua condenação.
Seu advogado insiste que não há nenhuma prova material direta ligando-o ao assassinato de Mike, além da confissão de Brian, o que, segundo eles, não é suficiente para condená-la. E contra todas as expectativas, o Tribunal de Apelação anula a condenação de Denise por homicídio em primeiro grau. Embora sua culpa pela conspiração para matar seu marido seja mantida, sua pena é reduzida para 30 anos de prisão. Esta reviravolta choca a família de Mike, assim como Cheryl, que esperava que Denise passasse o resto de sua vida atrás das grades. Durante a audiência de apelação, Denise tenta minimizar seu papel na conspiração, mas sua imagem está definitivamente manchada. A verdade sobre seu envolvimento no assassinato de Mike permanecerá gravada nas memórias. Esta história de traição, amor destrutivo e ganância marca profundamente a opinião pública. Mais uma vez, vemos até que ponto a natureza humana pode ser terrível e que o perigo às vezes vem daqueles que parecem mais próximos de nós. Não é raro que casais se separem por causa de um amigo ou uma amiga próxima. Tenho certeza de que vocês conhecem histórias de amor que terminaram porque um dos parceiros começou um relacionamento com um amigo. Felizmente, nem sempre termina tão tragicamente. Quando um amigo ou uma amiga se aproxima estranhamente de um dos parceiros, compartilha piadas íntimas, e de forma cúmplice parece estar em uma bolha com o outro, muitas vezes há motivos para se fazer perguntas. Infelizmente, muitas pessoas confiam e não veem o mal. Era o caso de Mike, que amava sua esposa e considerava Brian como um irmão. Ele nunca teria imaginado que ele pudesse fazer tal coisa com ele. Imagina o seu desespero quando caiu na água e viu Brian apontando sua arma para ele. Ele certamente não entendeu nada do que estava acontecendo com ele na véspera de seu aniversário de casamento. Quem precisa de inimigos com um amigo como Brian? Denise, por sua vez, preferiu preservar as aparências e receber uma boa soma de dinheiro em vez de simplesmente deixar seu marido. No final, ela passará pelo menos 30 anos atrás das grades, enquanto seu cúmplice no crime, Brian, cumprirá apenas 20 anos devido à sua confissão e testemunho. O que vocês acham? Pessoalmente, acho que ele teve sorte de se safar assim. Ele deveria ter recebido pelo menos a mesma pena que Denise. Quando Denise se separou de Brian, ele perdeu completamente o controle. Ele provavelmente temia que ela o denunciasse, e é provavelmente em parte por isso que ele a sequestrou em 2016. Aliás, um amigo confidenciou após a prisão de Brian que este lhe havia dito que estava aterrorizado com a ideia de que Denise falasse à polícia sobre um homem desaparecido anos antes. Também me pergunto como Denise pôde acreditar que condená-lo a 20 anos de prisão garantiria seu silêncio.